O ministro da Fazenda, Dário Durigan, ataca novamente. Dessa vez ele resolveu chamar Javier Milei de palhaço e explicar por que a economia argentina está pior do que a brasileira. O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. O argumento dele é basicamente o seguinte: a Argentina tem inflação maior, risco país maior e dívida maior. O problema é que o Durigan pega a fotografia de hoje e simplesmente joga o filme inteiro no lixo. Porque é óbvio que se você pegar um país que passou décadas destruindo a própria moeda, como foi o caso da Argentina, e comparar com o Brasil, vários indicadores argentinos vão estar piores. A pergunta certa é outra: como o Milei recebeu a Argentina e como ele está entregando? E como o Lula recebeu o Brasil e como o Lula está entregando? Aí a conversa muda bastante. Vamos aos dados. Vamos começar somente pela inflação. Quando Milei assumiu, a Argentina vinha de inflação anual de 211%. Hoje, a inflação está em 33% ao ano. Em dezembro de 2023, os preços subiram 25% em um único mês. Em junho de 2026, a inflação mensal foi de 1,9%. Tem que ser muito burro para olhar uma inflação cair de 211% para 33%, e dizer que o governo está errando na economia. Agora vamos para o risco país. Milei recebeu o risco país argentino perto de 1.930 pontos. Hoje está na casa dos 400. É uma queda de aproximadamente 80% do risco de se investir no país. Moody's, S&P e Fitch melhoraram recentemente a avaliação de crédito da Argentina. Vamos dar uma olhada na questão da dívida. E é aqui que a coisa fica ainda melhor. Melhor para a Argentina, claro. Durigan diz que a dívida da Argentina é muito mais alta. Beleza, vamos usar a mesma metodologia para os dois países? Porque comparar a dívida de países usando critérios diferentes é aquela estatística freestyle, né? Escolhe o número que gosta e depois explica o método. Pelo World Economic Outlook do FMI, a dívida bruta do governo geral projetada para 2026 é de 70% do PIB na Argentina e 96% do PIB para o Brasil. Eu vou repetir porque talvez alguém no Ministério da Fazenda pode ter piscado. Argentina, 70%. Brasil, 96%. Coloca bem grande na tela, editor, que é para enxergarem. Então fica uma sugestão para a próxima vez. Antes de chamar o presidente dos outros de palhaço, talvez seja bom abrir o Excel. Porque dentro da metodologia do próprio Banco Central brasileiro, a história também não é bonita. Lula recebeu o Brasil com dívida bruta de 73% do PIB em dezembro de 2022. Em maio de 2026, já está em 81,1% do PIB. 10 trilhões e 600 bilhões de reais. Então temos uma situação interessantíssima aqui. Durigan está criticando a dívida argentina, enquanto trabalha num governo em que a dívida brasileira foi de 73% para 81% do PIB. Mas vamos chegar para a parte mais importante: resultado fiscal. Em 2022, antes do Lula assumir, o setor público consolidado brasileiro teve superávit primário de 1,28% do PIB. Nos 12 meses até maio de 2026, o Brasil acumulava déficit primário de 1,14% do PIB. Quando você inclui os juros, o déficit nominal chega a 9,62% do PIB. 8,48% do PIB é só juro. Quase 9% de tudo que o Brasil produz indo para juro. Aí alguém olha e fala: ah não, mas o problema não é fiscal. Tá bom, Cláudia, senta lá. Não é fiscal não. Deve ser um Itachi fazendo genjutsu. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Vamos dar uma olhada para a Argentina? O Milei recebeu uma desgraça de país que terminou 2023 com déficit primário de 2,9% do PIB e déficit financeiro de 4,6%. Em 2024, ele transformou um déficit de 4,6% num superávit de 1,8%. Mesmo depois de pagar juros, o superávit financeiro é de 0,3%. Foi o primeiro superávit financeiro da Argentina em 14 anos. 14, gosto desse número. No ano seguinte, 2025, superávit primário de 1,4%, superávit financeiro de 0,2%. Primeiro semestre de 2026, ainda positivo. Superávit financeiro acumulado de aproximadamente 0,1% do PIB. Resumo, vou desenhar para ver se o Durigan entende. A Argentina saiu de déficit para superávit. O Brasil saiu de superávit para déficit.
a dívida brasileira subiu. O próprio FMI disse que o Brasil precisa de um esforço fiscal mais ambicioso para colocar a dívida numa trajetória decente. Mas o Durigan, que sabe mais que todo mundo, diz que o problema do Brasil não é fiscal. Bom, gente, alguém pode aí avisar o FMI que o ministro Durigan já resolveu a discussão? E agora vem pobreza. Esse é o ponto mais importante, porque não adianta contar só metade da história da Argentina. Quando o Milei fez o ajuste, houve um custo social enorme no começo. No começo do segundo semestre de 2023, quando o Milei estava ali próximo de assumir, a pobreza na Argentina estava em 41,7% da população. Ou seja, quase metade da população da Argentina estava em níveis de pobreza. 4 a cada 10 argentinos eram pobres, eram considerados pobres, estavam abaixo da linha da pobreza. No primeiro semestre de 2024, durante o choque inicial, esse número saltou para 52,9%, ou seja, superou a marca dos 50% da população argentina. Só que depois ela começou a cair. Primeiro para 38,1%, ou seja, já melhorou em relação àquilo que o Milei tinha pegado. E no segundo semestre de 2025, no ano passado, chegou a 28,2%, o menor nível oficial desde 2018. Comparando com o segundo semestre de 2023, são 13,5 pontos percentuais a menos. Então, aquele discurso de que o ajuste fiscal necessariamente condena permanentemente os mais pobres, começa a ter um pequeno inconveniente chamado realidade. A atividade econômica também sofreu no começo, mas logo depois se recuperou. Em 2025, só para vocês terem uma ideia, o Brasil cresceu apenas 2,3%, enquanto a Argentina estava crescendo 4,4%, ou seja, praticamente o dobro. Então vamos dar uma olhada na sequência argentina. Número 1, inflação despencando. Número 2, déficit virando superávit. Número 3, risco país caindo perto de 80%. Número 4, pobreza caindo depois do choque inicial. Número 5, economia voltando a crescer. E número 6, agências de risco melhorando a avaliação do país. O Milei recebeu uma bomba, mas não deixou ela explodir. O Lula recebeu o Brasil com superávit primário e dívida de 73,5% do PIB. Agora a gente tem déficit primário e dívida acima de 81% pela métrica do próprio Banco Central, antes que venha petista falar, FMI quer sabotar o país, blá, blá, blá. Agora eu vou perguntar diretamente para você, ministro da Fazenda Dario Durigan. Quem recebeu um país pior e está entregando um país melhor? Lula ou Milei? A resposta é óbvia para todo mundo que é intelectualmente honesto. Durigan, aprende. Chamar o Milei de palhaço não faz nossa dívida baixar, não reduz a taxa de juros brasileira e não equilibra o nosso orçamento. O governo Lula destruiu o país com a sua ajuda no Ministério da Fazenda. A sorte é que agora nós temos um partido com um projeto de país que tem coragem de defender o remédio amargo que o Brasil precisa para se curar da doença da miséria, da pobreza e do Partido dos Trabalhadores. Esse partido é o Partido Missão.